sobre o que rolou lá no nosso CT. Além disso, tem também informações muito importantes, amigo torcedor cruzmaltino, sobre Felipe Coutinho. Felipe Coutinho pode estar nesses próximos dias definindo o seu futuro. E aí? Será que ainda tem como voltar para o nosso Vasco da Gama? Eu vou trazer tudo isso e muito mais para você aqui e agora, neste nosso Fala Gigante. Apenas o segundo vídeo desta sua sexta-feira, chegando um pouco mais tarde do que o normal, mas sempre daquele jeito, cheio de informações do nosso Vasco da Gama. Mas, amigo torcedor vascaíno, antes de começar esse vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados, sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, eu estou aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Nosso Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vasco. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavra, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito, é claro, com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso canal. Show? Vamos embora então, amigo torcedor, sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vasco da Gama. E como está aparecendo aí nas imagens a vocês, hoje aconteceu lá no CT Moacir Barbosa o último treino de preparação para enfrentar a equipe do São Paulo amanhã dentro de São Januário. Até um momento diferente do que é até mesmo normal, os ingressos não foram esgotados. Expectativa, infelizmente, diante inclusive de uma consequência das más atuações do Vasco nos últimos jogos, é que São Januário não esteja cheio, não vai estar vazio, porque a torcida cruzmaltina jamais deixará São Januário vazio, mas não estará cheio, lotado, como infelizmente o Vasco da Gama recebeu os seus adversários nos últimos jogos. Entretanto, não fez por onde. O Vasco não fez por onde merecer ter São Januário abarrotado, lotado durante o restante dessa temporada. Esse elenco vai ter que mostrar muita coisa para que o vascaíno possa voltar a confiar nesse grupo de jogadores. E no treino de hoje foi testada uma mudança que vai acontecer para o jogo de amanhã contra a equipe do São Paulo. O técnico Renato Gaúcho perde uma peça importante para o seu setor defensivo, jogador titular ali do lado direito da zaga, que é, no caso, o Alan Saldívia. Saldívia recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Remo no final de semana passado, então desfalca o Vasco para esse jogo de amanhã contra o São Paulo. Com a ausência de Saldívia, depois de exatamente 6 meses, Carlos Cuesta voltará a ser titular do Vasco da Gama em uma partida de Campeonato Brasileiro e vai reeditar a sua dupla, Carlos Cuesta e Robert Renan. Cuesta já chega com uma grande responsabilidade, que é a missão de estancar o número excessivo de gols sofridos pelo Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. O Vasco vive, de fato, uma crise defensiva nessa temporada de 2026. Para você, amigo torcedor, ter noção, o Vasco sofreu gol em todos os jogos no Campeonato Brasileiro dessa temporada. Durante todo o ano de 2026, foram apenas 3 partidas em que o Vasco conseguiu terminar o jogo sem ser vazado. Olha que absurdo, de fato. Madureira, Nova Iguaçu e Barracas Central. Não dá nem para acreditar numa coisa dessas. Então, com o retorno de Carlos Cuesta, vamos ver o que vai acontecer. Pois foi Carlos Cuesta e Robert Renan que na temporada passada, juntos, melhoraram esse setor defensivo do Vasco da Gama. A chegada do Carlos Cuesta foi muito comemorada pela torcida vascaína na janela de transferência do meio do ano passado, que deu uma qualidade ao setor defensivo do Vasco. A chegada do Alan Saldívia, entretanto, fez com que o torcedor esquecesse, deixasse o Cuesta de lado e começasse a colocar fé e expectativa no desempenho do uruguaio. Talvez não tenha acontecido e chegou a oportunidade do Cuesta desempenhar. Nos jogos em que ele teve para atuar como titular com o chamado time reserva, ele não foi tão bem, mas talvez jogando ao lado do Robert Renan, jogador que está acostumado a jogar junto, porque durante boa parte da temporada passada formou a dupla de zaga, talvez o desempenho de Cuesta possa vir a ser diferente. Será o seu 22º jogo, inclusive, ao lado do Robert Renan e o 7º em 2026.
e 26. Eles chegaram, para você ter noção, Robert Renan e Carlos Cuesta, a passar 419 minutos em campo sem sofrer gols. Quase 7 horas sem sofrer gols. Foram 4 jogos seguidos no Campeonato Brasileiro. Cruzeiro, Fortaleza, Fluminense e Bragantino. A melhor sequência, né, do Vasco da Gama na temporada passada foi com Carlos Cuesta e Robert Renan na zaga. Então, vamos ver, amigo. Vamos ver o que vai acontecer. 21 jogos juntos, 5 jogos sem sofrer gols. Uma grande expectativa com relação a essa dupla. Tá confiante, amigo? Deixa claro, né, a sua opinião nos comentários. Eu tô confiante. Vamos ver. Tô mais ansioso na expectativa para ver esses dois juntos de novo, vou ser sincero, do que confiante. Mas é melhor confiar, né? Porque amanhã, amigo, só tem os dois. E se não for o Cuesta, é jogador da base do Vasco da Gama ou o chamado protocolo Hugo Moura. Então é bom confiar em Carlos Cuesta. Assim como também, eu tô confiando nesse rapaz aí, ó, que tá aparecendo nas imagens a vocês, que é o Cuiabano. O homem tá fininho, hein, cara? Cuiabano, que chegou um pouco acima do peso, um pouco não, muito acima do peso no Vasco da Gama, postou essas imagens aí nas redes sociais, nitidamente realizando, né, um trabalho de condicionamento físico, de preparação física, fora, né, do Vasco da Gama, tá no foco definitivamente Cuiabano, até com o short da seleção brasileira, emagreceu muito o lateral esquerdo do Vasco, Cuiabano, que é um jogador ímpar, né, com relação principalmente a essa questão física, é um jogador que tem uma condição física impressionante e é um jogador que tem a se desenvolver ainda mais vestindo a camisa do nosso Vascão. Já pela bola que tem, tendo esse preparo físico, esse cuidado no preparo físico, que pelas imagens evidencia-se que ele está tendo fora das 4 linhas, sei não, hein, cara. Se der algum problema com algum lateral esquerdo ainda da seleção brasileira nessa temporada de 2026, esse Cuiabano pode pintar lá nos Estados Unidos no meio do ano, porque é muito bom jogador e está fazendo de tudo, né, para estar ainda melhor nesse desempenho dentro das 4 linhas. Então, preparação encerrada, o Cuiabano segue se preparando aí fora de campo para esse jogo de amanhã. E a expectativa para o Vasco com relação ao São Paulo é que o Vasco tenha Léo Jardim no gol, Robert Renan e Cuesta, a lateral direita Paulo Henrique, a lateral esquerda Cuiabano. Trinca de meio com Thiago Mendes, Cauã Barros e Tietê, e à frente Rojas pela direita, Andrés Gomes pela esquerda e à frente DVD, o David, como o centroavante Cruz Maltino. Boa notícia? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. E seguindo com o vídeo, lembra que algum tempinho atrás surgiu aí a possibilidade de uma saída do Bruno Lazzaroni, auxiliar técnico da comissão permanente para o Corinthians? Essa saída iria acontecer por meio de um pedido do técnico Fernando Diniz. Mas o Bruno Lazzaroni ficou no Vasco da Gama e a informação, tá, amigo torcedor das últimas horas, é que o Vasco deu uma valorização salarial ao profissional. O ex-técnico do Vasco, como eu trouxe, Fernando Diniz o convidou, ele recusou a oferta e diante disso foi lhe dada uma valorização salarial. A informação é que essa valorização salarial ao Bruno Lazzaroni, ela já estava prevista no planejamento financeiro do Vasco. Inicialmente, o profissional ganharia esse aumento entre os meses de maio e junho, mas por conta, né, da proposta do Corinthians, pelo fato do Vasco da Gama ter rejeitado a proposta, pelo fato do Bruno Lazzaroni, ter rejeitado a proposta para permanecer no Vasco, o Vasco apenas antecipou. O aumento iria acontecer entre maio e junho, o Vasco resolveu dar esse aumento já no mês de abril. Bruno Lazzaroni, que é filho de uma figura ilustre, não apenas no Vasco, mas também em todo o futebol brasileiro, que é o Sebastião Lazzaroni. Sebastião Lazzaroni, que inclusive foi bicampeão carioca com o Vasco de 87 e 88, além também de já ter treinado a seleção brasileira na Copa de 90 e na Copa América de 89. Bruno Lazzaroni é visto internamente como uma peça muito importante na integração entre treinador e jogadores durante o dia a dia, participando inclusive de todos os treinos e viagens do nosso Vasco. Então, Bruno Lazzaroni fica no Vasco e ainda recebeu um a mais, né? Aquele chamado famoso faz-me rir. Bruno Lazzaroni recebeu, né? Merecido, cara. Espero que ele faça um bom trabalho, continue desempenhando um bom trabalho. É uma figura que sempre, quando se é perguntado sobre ele internamente, é muito elogiado. E por fim, para fechar com vocês, né, esse nosso Fala Gigante, uma grande surpresa, cara. É surpresa mesmo, tá? E não é boba, não. Coutinho. Coutinho que saiu do Vasco da Gama há algum tempo, né? Já devem completar-se 2 meses da saída do ex-camisa 10 Cruz Maltino.
tá livre no mercado, não fechou com ainda nenhum clube. Vira e mexe, a torcida do Vasco começa a pedir o retorno do Coutinho, mas a informação que eu tenho a trazer a você é que o Coutinho recebeu o nome, uma proposta pelo Pumas, tá? A informação, inclusive, da página do UOL, é que o Coutinho foi oferecido ao clube mexicano. Inclusive, o hoje técnico do Pumas, Efraim Juarez, foi até perguntado sobre o Felipe Coutinho numa entrevista coletiva. E ao ser questionado sobre a chegada do brasileiro, ele disse: não sei, não faço ideia. É impossível falar de nomes de jogadores quando só faltam 3 jogos para acabar o Campeonato Mexicano. Ele ainda segue, não há nada, a menos que a diretoria não me tenha informado, não tenho ideia. Mas a questão é essa, tá, amigo? Informação aí é que lá na imprensa mexicana, o nome do Coutinho passou a ser comentado com uma possível chegada ao Pumas. Coutinho, que tem 33 anos, volta a repetir, está livre no mercado. E além disso, o Pumas, de acordo até com o amigo Emerson Rocha do canal Atenção Vascaínos, teria colocado na mesa do Felipe Coutinho uma oferta muito boa. O jogador, ao lado do seu staff, estão avaliando a proposta e ainda não foi respondida, mas estão avaliando. A proposta tentadora do futebol mexicano pode ter mexido com o jogador e sua família para encerrar a sua carreira no México. Então, Coutinho pode estar pintando aí já lá no futebol do México, vestindo a camisa do Pumas, amigo. Já pensou? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, segundo vídeo dessa sexta. Já eu vou estar voltando e eu conto muito com você. Fechou? Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e, como sempre falo aqui no canal, saudações vascaíno. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para